Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, então, vamos dar continuidade ao nosso estudo de funções. Mais especificamente, vamos estudar as funções exponenciais. Então, bora! Funções exponenciais. Função exponencial é qualquer função que pode ser escrita na forma f de x igual a um número a vezes b elevado a x. Então, qual é a diferença da função exponencial para a função potência? A função potência, eu tinha um f de x igual a x a uma potência fixa. Na função exponencial, eu tenho a base fixa, né, constante, e a potência dessa base é a minha função x. O a tem que ser diferente de zero, o b tem que ser positivo e não pode ser igual a 1. Chamamos b de base da função exponencial. A é o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Ele vai ser uma constante multiplicando a minha base, ok? Bom, a gente vai começar analisando as propriedades da função exponencial para depois poder aplicar essas funções exponenciais, tá? Uma coisa que eu já posso dizer para vocês é que qualquer função exponencial ela vai ser contínua em todo o seu domínio. E o domínio dessas funções exponenciais são os números reais, a menos que eu esteja usando essas funções para modelar algum caso real, e aí então o domínio da função vai ser definido pelo problema que eu estou modelando, tá? A base da função exponencial é fixa, né? O que a gente chamou de b. Então, o b vai ser um número fixo, um número real positivo e diferente de 1. Ok? Aqui a gente tem gráfico da função exponencial para dois casos genéricos, tá? Por exemplo, quando o b for maior que 1, quando a base for maior do que 1, vou dar um exemplo para vocês, uma f de x igual a 2 elevado a x, teria um gráfico similar a esse gráfico aqui da esquerda. E quando nós temos a base entre 0 e 1, ou seja, um número fracionário menor do que 1, f de x igual a 1/3 elevado a x. Isso aqui seria um exemplo de gráfico de uma função desse tipo aqui. Qual é a diferença entre os dois gráficos? Bom, vamos começar trabalhando com as igualdades, né? Percebam que os dois gráficos, eles cortam o eixo y no ponto y igual a 1. Por que que os dois gráficos, independente da base, cortam esse ponto? Olha só, se a gente observar, se eu colocar x igual a 0 nessas duas funções, ó, x igual a 0, eu vou ter f de 0 igual a 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é quanto? 1. Mesma coisa vai acontecer aqui na direita, ó. Se eu calcular a f de 0, eu vou ter 1/3 elevado a 0. 1/3 elevado a 0 também vale 1. Então, o gráfico da função, independente se a minha base é maior do que 1 ou estiver entre 0 e 1, sempre vai cortar o ponto 0, 1, tá? Bom, então vamos começar analisando o caso em que o b é maior do que 1. Opa, perdão. Vamos começar analisando o caso em que o b é maior do que 1, tá? Que é o caso aqui da esquerda. Quais são as características que temos
à esquerda. Deixa eu só pegar aqui a caneta preta. Então, essa nossa função à esquerda, ela é uma função crescente, né, em todo o seu domínio. Outra coisa, a imagem dessa função. A imagem dessa função, ela é sempre positiva, certo? Ela é sempre positiva e ela é limitada pelo eixo x. Então, essa função ela é limitada abaixo. A imagem dela, ela começa em 0 e vai até y mais infinito. Por que que o 0 não está incluído na imagem? Porque a reta y igual a 0 vai ser uma assíntota horizontal, certo? Então, lembram como é que a gente via se existia assíntotas horizontais? A gente tinha que analisar o comportamento da função quando o x crescia para mais ou menos infinito. Então, aqui a gente percebe que se o x for para o menos infinito, né, se o x continuar diminuindo de valor cada vez mais, a imagem dessa função vai para 0. Então, x tende a menos infinito, o y tende para 0, o que significa que isso aqui vai ser uma assíntota horizontal. Vou botar só o h aqui. Não temos assíntotas verticais, né? Porque a função ela não tem descontinuidade, então se a função não é descontínua em nenhum ponto, não vamos ter assíntotas verticais. O a aqui, que é aquele a vezes b elevado a x, o nosso a nesse caso aqui vale 1. Depois a gente vai ver o que acontece se o meu a for diferente de 1, né? Mas aí a gente vai analisar só o sinal positivo ou negativo, tá? Então, ó, para o a positivo, quando o a é positivo e o b é maior do que 1, a minha função exponencial é uma função crescente em todo o seu domínio. Agora aqui o caso da direita, pessoal. Olha só, quando a nossa base, né, tiver entre 0 e 1. Quando for um número fracionário menor do que 1. Bom, nesse caso, a nossa função ela vai ser decrescente em todo o seu domínio, né? À medida que o x aumenta de valor, o y diminui. Ela também vai ser uma função contínua para todo o seu domínio. Ela não tem nenhum ponto de descontinuidade. Também vai ser uma função limitada abaixo, né? Ela também vai ser limitada pela reta y igual a 0, porque é uma assíntota vertical, horizontal também, né? Quando o x tende para mais infinito, o y vai tender a 0 nesse caso. Então, esse y igual a 0 vai ser uma assíntota horizontal. Não temos assíntotas verticais, porque a função é contínua. A imagem também é uma imagem, né? Eu me esqueci de falar lá no início. Ela também vai estar limitada ao intervalo entre 0 e mais infinito. Certo? E acho que era isso. Agora, na próxima página, eu coloquei aqui um resumo para vocês, tá? De todas as características da função exponencial. Então, eu não vou repetir isso aqui, é só para que vocês tenham, tá? Agora, vamos analisar um pouquinho o que acontece no gráfico quando a gente mexe em um dos seus parâmetros, né? Então, por exemplo, aqui a gente está analisando uma função base maior do que 1, b maior do que 1, que significa que a nossa função é crescente para todo o seu domínio. E o que eu estou fazendo é mexendo na potência de x, né? Então, eu estou somando 1 na potência de x e estou diminuindo 1 da potência de x. Isso aqui também é o equivalente, né, a 2 que multiplica 2 elevado a x.
E aqui seria o equivalente a nós escrevermos 2 elevado a menos 1, 2ax, que é então 2ax divididos por 2. Então, percebam que isso está relacionado com um aumento ou diminuição no crescimento da função, certo? Nesse caso aqui, isso aqui seria o equivalente a eu escrever que A vale 2 e a minha base também vale 2. Aqui, na segunda função, o meu A valeria 1 meio e a minha base seria 2. Certo? Bom, mas vamos ver o que acontece no gráfico, olha só. Então, esse gráfico laranja aqui é o 2 elevado a x, é a minha função original. Quando eu analiso o 2 elevado a x mais 1, que vai ser esse gráfico verde aqui, ó, 2 elevado a x mais 1, o que eu percebo? Se o meu x vale 0, o gráfico original vai cortar o ponto 0 e 1. Esse ponto aqui é o ponto x igual a 0 e y igual a 1, que apareceu ali no gráfico anterior. Se eu tenho 2 elevado a x mais 1, eu desloquei o ponto aonde o gráfico corta o eixo y. Porque agora, quando o x vale 0, a f de 0 vai ser 2 elevado a 1. Então, eu vou cortar agora o gráfico no ponto 0 e 2. Quer dizer, o gráfico vai cortar o eixo y no ponto 0 e 2. E de maneira similar, quando eu calculo aqui, ó, esse rosinha, então, vai ser a f de 2 elevado a x menos 1. Então, se eu calcular a f de 0, isso aqui vai ser 2 elevado a menos 1, que é igual a 1 meio. Então, ó, eu joguei também o ponto aonde o gráfico corta o eixo y lá para 1 meio. Eu desloquei esse ponto, tá? Então, esse seria o ponto 0, 1 meio. Então, o que a gente percebe é que se a gente mexer nessa potência aqui, ó, mexendo na potência é o equivalente a eu fazer essa função crescer mais rápido ou mais devagar. Né? Se eu somo constantes a potência de x, eu estou fazendo ela crescer mais rápido. E se eu subtraio constantes da potência de x, eu estou fazendo ela crescer mais devagar. Além de deslocar o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Bom, agora o que a gente vai analisar aqui? Ó? A gente vai analisar o que significa inverter o sinal da potência, certo? Então, 2 elevado a x é o gráfico laranja e 2 elevado a menos x é o gráfico rosa. Vou botar um sinal de igual aqui para vocês não pensarem que aquilo ali é um sinal de menos. Tá? Então, gráfico rosa, 2 elevado a menos x. Gráfico laranja, 2 elevado a x. O que acontece com a função se eu inverter o sinal da potência de x? Bom, a minha função, que antes era uma função crescente, ela se torna uma função decrescente. Por quê? Porque isso aqui, quando a gente eleva, né, quando a gente diz que a potência de x é negativa, isso aqui é o equivalente a nós escrevermos o seguinte, ó. 1 divididos por 2 elevado a x. A gente viu isso lá quando a gente estava estudando, né, potências de números reais. Então, isso aqui é igual a 1 meio de x. Então, isso aqui é o equivalente a eu ter uma base que está entre 0 e 1.
Então, quando eu troco o sinal de x, da minha potência de x, na verdade o que eu estou fazendo é mexer na base da minha função exponencial. Então, a gente rebate o gráfico, né? O gráfico, vocês percebam que ele tem uma simetria em torno desse ponto aqui, ó, que é o ponto 0 e 1. Então, o que a gente faz é rebater o gráfico em relação a esse ponto em que a função corta o eixo y. Bom, agora a gente vai ver o que acontece no gráfico quando o A é diferente de 1, que é o que a gente fez aqui, ó. Então, nesse caso aqui, o meu A vale 1, né? Lembrando que, de maneira genérica, a nossa f de x é um A que multiplica b elevado a x. Então, essa função aqui, ó, é 2 elevado a x. A função branca é 1 meio, né, ou 0,5. 2 elevado a x. E a função rosa é 3, que multiplica 2 elevado a x. Eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui que muitos podem achar que é bobagem o que eu vou falar, mas eu sei que surge essa dúvida, tá, pessoal? 3 que multiplica 2 elevado a x é diferente do que 6 elevado a x, tá? Eu não posso multiplicar esse 3 por esse 2 aqui, porque eles são coisas diferentes, ok? Se eu tivesse 3 elevado a x que multiplica 2 elevado a x, aí eu até poderia fazer 3 vezes 2 elevado a x, que é igual a 6 elevado a x. Mas eu quero chamar a atenção de que o 3 é uma constante independente da base e que eu não posso multiplicar essa constante pela base. Tá? Se para ti isso realmente não faz sentido, ótimo. Mas eu sei que para alguns colegas talvez eles ficassem tentados a fazer isso, tá? Então não pode. Bom, mas voltando aqui para o nosso gráfico, ó, o que acontece quando o nosso A é diferente de 1? Então, se o A for maior do que 1, que é o caso desse gráfico rosa, a minha função vai crescer mais rápido. Né? Eu também vou deslocar o ponto em que o gráfico corta o eixo y, porque se eu tenho a minha f de x igual a 3, que multiplica 2 elevado a x, a f de 0 vai ser igual a 3. Então, o gráfico, ele não vai mais cortar o eixo y no ponto 0 e 1, ele vai cortar agora no ponto 0 e 3. Então, por isso que lá no início a gente disse que o A é o valor aonde o gráfico corta o eixo y, tá? Esse número que aparece aqui na frente da função potência, essa constante sempre vai ser da função exponencial, não é função potência. Esse número sempre vai ser o número aonde o gráfico da função corta o eixo y. E de maneira similar é o que eu tenho aqui, ó. Se o meu A vale 0,5, eu estou fazendo a minha função crescer mais devagar. E, novamente, o que eu tenho aqui, ó, é uma função cortando o eixo y no ponto 0 e 1,5. Tá? Então, o A ali, ser maior do que 1 faz a função crescer mais rápido, e ser menor do que 1 faz a função crescer um pouco mais devagar. Bom, e aqui é só para gente explorar o caso em que o A for negativo. Deixa eu só ver que eu me esqueci de anotar o que eu tenho aqui. Então, só um momento, pessoal. Então, aqui, ó, voltando. Eu fui lá me lembrar quais eram as bases, na verdade. Quais eram as funções. Então, aqui, ó. Essa função verde é menos 2 elevado a x. Então, aqui, nos dois casos, o nosso A vale menos 1.
ok? Então, na verdade eu fiz o gráfico errado, eu vou ir lá na nossa calculadora para a gente ver o que acontece. Não é assim que eu queria mostrar para vocês, ó. Vamos lá, deixa eu fazer o modo projetor, contraste reverso. Então, aqui, ó, se eu faço 2 elevado, não é o quadrado, é a x, 2 elevado a x, eu tenho essa função. E se eu faço menos 2 elevado a x, eu tenho essa outra função. Então, aqui, ó, a função verde é 2 elevado a x. Então, a base maior do que 1, a nossa função é crescente. Menos 2 elevado a x é a minha função laranja. O que acontece com o gráfico? Ele é rebatido para o terceiro e quarto quadrantes. Né? Então, a imagem, ela passa a ser negativa sempre, porque tem aquele menos ali da frente da constante a. E antes ela era uma função crescente, agora ela vai ser uma função decrescente. À medida que o x aumenta, o y diminui. Tá? Então, o fato da constante a ser negativa muda o comportamento de crescimento da função e muda a imagem da função. Né? Ela rebate a imagem da função lá para o terceiro e quarto quadrantes. Então, agora a imagem vai ser sempre negativa. Tá bom? Agora, vamos analisar quando a base está entre 0 e 1. Então, por exemplo, 0,5 elevado a x. Que, como a gente já viu, é uma função decrescente. Agora, botando o sinal de menos na frente, quando o nosso a vale menos 1, eu tenho menos 0,5 elevado a x. Novamente, a gente tem a função rebatida. Então, a função rosa é o 0,5 elevado a x e a função verde é menos 0,5 elevado a x. Então, a imagem da função também sempre vai ser negativa. Porém, a minha função, que antes era decrescente, agora ela fica crescente. Porque à medida que o x cresce para o mais infinito, a imagem da função, ela aumenta de tamanho. Ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu tinha feito o gráfico errado. Vamos voltar lá para a nossa aula. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre taxa de crescimento e decrescimento. No fim das contas, o que é uma função exponencial? A função exponencial nada mais é do que uma função que descreve taxa de crescimento ou decrescimento. E a taxa de crescimento ou decrescimento, ela é constante nessa função, né? Crescimento ou decrescimento. É constante nessa função, né? Significa que a cada passo que eu der, essa minha função ela vai crescer ou decrescer de um mesmo valor. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem uma tabela de dados para a função g de x como função de x. Então, o que eu observo aqui, ó? Que quando o x vale menos 2, g de x vale 4 nonos. E quando o x vale menos 1, g de x vale 4 terços. O que mudou entre o valor anterior e o valor atual? Bom, eu multipliquei por um fator de 3. Ó, quando x é igual a 0, o meu y é igual a 4. De novo, o que mudou? Eu multipliquei 4 terços por 3. Quando x vale 1, y vale 12. E assim por diante. Então, eu percebo que é sempre um fator de 3 a taxa de crescimento. Por que é crescimento aqui? Porque 4 nonos é menor do que 4 terços, que é menor do que 4, que é menor do que 12, que é menor do que 36.
Como é que eu posso achar a base da minha função exponencial? Se eu não me dou conta, né, que entre um valor e outro é 3. Bom, o que a gente pode fazer? Ó, eu sei que y é igual a 1a vezes b elevado a x. Eu sei que quando x vale menos 2, o y vale 4 nonos. Então, 4 nonos é igual a A que multiplica B elevado a menos 2. Eu sei que quando x igual a menos 1, y vale 4 terços. Então, eu tenho 4 terços é igual a B elevado a menos 1. Então, com essas duas equações aqui, eu consigo achar o valor da base. Como? Fazendo uma divididas pela outra. Então, eu vou ter 4 nonos divididos por 4 terços é igual a A divididos por A, né? É AB na menos 2 divididos por AB na menos 1. A divididos por A vai cancelar e eu vou ficar com um fator de B na menos 1 aqui em cima. Então, 4 nonos, que multiplica 3 quartos, né, que é a divisão ali das frações, vai ser igual a B elevado a menos 1. 3 divididos por 9, que é o que vai sobrar aqui, né, porque esse 4 divide por esse 4 dá 1. 3 divididos por 9 dá 1 terço. 1 terço é igual a 1 divididos por B. B é igual a 3, que é o que a gente já tinha visto ali, porque a gente analisou as multiplicações. Mas nem sei, a gente não é obrigado a ver o fator, tá, pessoal? Tá? Então, com isso, eu acho o valor da base. Como é que eu acho o valor de A? Bom, A vai ser o valor de Y quando o X vale 0. X vale 0, é esse passo aqui, ó. E o meu Y vale 4. Então, esse aqui é o valor do A. Então, finalmente, eu posso escrever que Y, vou escrever ali embaixo. Y é igual a 4, que multiplica 3 elevado a x. Essa é a função que descreve a minha função crescimento. Ok? Se vocês quiserem fazer um teste, vocês podem pegar essa função, atribuir os valores de x e ver se vocês obtêm o mesmo valor para g de x. Essa é uma maneira possível. Ok? Então, agora aqui vamos ver outro. Olha aqui, ó. Aqui também temos a h de x, que eu percebo que ela está diminuindo, né? À medida que o x vai crescendo. Então, aqui eu tenho um forte indício de que a minha base está entre 0 e 1. Porque à medida que o x cresce, o y diminui, né? O valor da função diminui. Então, por exemplo, ó, vou fazer a mesma coisa, pessoal. Eu tenho que 128 é igual a A vezes B elevado a menos 2. A potência que vocês vão escolher é qualquer uma. Eu estou escolhendo as duas primeiras, mas vocês podem escolher qualquer uma. Depois, y vale 32 e o x vale menos 1. Então, se eu faço um divididos por outro, o que eu tenho? Eu tenho 128 divididos por 32 é igual a b na menos 2 divididos por a b na menos 1. Então, aqui, nesse caso, eu tenho 128 divididos por 32 é 4, igual a b na menos 1, ou b é igual a 1 quarto.
Essa é a nossa base. Como é que eu vou descobrir o valor de A? Bom, o A tem que ser aquele valor que a função assume quando x vale 0. Que eu vou tracejar aqui, que é igual a 8. Esse aqui é o nosso A. Ok? Então, a nossa função f de x, nesse caso, seria 8, que multiplica 1/4 elevado a x. Novamente, como é que eu posso ver se eu achei os valores certos? Dou valores para x e verifico se o valor que eu encontro bate com o valor da tabelinha. Ok? Então, percebam, pessoal, que tanto nesse exemplo como no exemplo anterior, a base, o significado da base, né, que é esse número que a gente eleva a x, ela vai nos dar a taxa de crescimento ou decrescimento da função. Se a base é maior do que 1, ela me dá a taxa de crescimento. Se a base tiver entre 0 e 1, ela vai nos dar a taxa de decrescimento dessa nossa função. Ok? Bom, de maneira geral, né, de maneira genérica, o que nós temos é isso aqui, ó. Se eu tenho uma função do tipo A que multiplica B a x, quando x vale menos 2, eu vou ter AB na menos 2. Se o x vale menos 1, eu tenho AB na menos 1. Se o x vale 0, a minha função assume o valor A e assim por diante. E qual é a diferença entre um valor e outro? É justamente esse B, certo? Então, de novo, o B vai nos dizer como que a minha função cresce ou decresce. Quanto maior a base, mais ela cresce, mais rápido a minha função cresce. Quanto mais próximo de 0, mais rápido ela decresce. Será que eu tô falando verdade? Vamos ver. Agora eu falei, mas eu não tenho certeza. Então, vamos lá. Vamos fazer a comparação aqui, ó. 0,1 elevado a x, 0,5 elevado a x. Exatamente, ó. O gráfico branco é o gráfico que tem a base mais próxima de 0. Né? O 0,1. B vale 0,1. Então, quanto mais próximo de 0 a base tiver, mais rápido essa função cai para 0. Né? Podemos ver aqui, por exemplo, 0,9 elevado a x. Ó, cresce mais, diminui mais devagar, ó. Vocês estão vendo? Ó a diferença. Para 0,2 elevado a x, ó. Ela cai mais rápido que a verde, mas ela cai mais devagar do que a branca. Então, quanto mais próximo de 0, maior a taxa de decrescimento da nossa função exponencial. Eu não estava falando bobagem mesmo. Ok? Então, continuando. Aqui tem o formalismo, né? Formalismo matemático da definição. Então, para qualquer função exponencial do tipo a vezes b elevado a x, a função no ponto x mais 1 é igual a b vezes a função em x. Né? Então, que é o que a gente já viu lá no nosso gráfico. Olha só que legal, ó. A gente viu que a f de x igual a 2x mais 1 era igual a 2 vezes 2 elevado a x. Vocês lembram? Tem que lembrar, né? Porque faz meia hora atrás que eu falei isso. Ai, ai, ai.
Então, é isso aqui que eles estão falando, ó. A f de x mais 1 é b vezes a f de x. Se fosse x mais 2, seria 2 ao quadrado f de x. Ok? Ó, se A é positivo e B é maior do que 1, a função é crescente, sendo uma função de crescimento exponencial. E a base vai ser o fator de crescimento. Se o A é positivo e o B está entre 0 e 1, então a função ela é decrescente, sendo, né, uma função de decaimento exponencial. A base, então, vai ser o fator de decaimento dessa função. Decaimento ou decrescimento, tá? Mas, em geral, a gente fala decaimento. Mas são coisas similares, palavras que expressam a mesma característica. Ops. Então, aqui, ó, uma das aplicações, né, da função exponencial é na tal taxa de crescimento do número de contaminados pela Covid. Esse crescimento exponencial, ele foi muito falado esse ano. A gente vai ver outras aplicações depois, tá? Mas ele foi muito falado, né? Muito falado de que o crescimento do número de pessoas infectadas pelo Covid, ele era um crescimento exponencial. Qual é a diferença, o crescimento exponencial e linear? Ó, vamos ver. Vamos fazer esse gráfico, ó. Vamos fazer função crescente, né? Então, 2 elevado a x. Opa. E a função 2x. Ó, vamos ver qual é a diferença entre um crescimento exponencial e um linear. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo? A curva verde é o crescimento linear. A curva rosa é o crescimento exponencial. Então, por que é tão perigoso, né, essa doença, né, que apareceu agora, esse vírus que apareceu para nós esse ano e que, por causa dele, estamos tendo essa aula e enfatizando tanto a nossa querida função exponencial? Porque a função exponencial, quando a gente tem uma doença que o número de infectados cresce exponencialmente, ele cresce muito rápido. Cresce tão rápido que se a gente não fizer nada para controlar esse contágio, a função explode, né? Chega uma hora que está todo mundo contaminado. E aí esse era o grande problema, né? Que se todo mundo ficasse doente ao mesmo tempo, não teríamos hospitais para as pessoas. Então, isso era uma coisa que se falava muito no início dessa pandemia. Vocês devem se lembrar disso. Tá? Então, crescimento exponencial, ele sempre é um crescimento muito grande, muito maior do que um crescimento linear, um crescimento quadrático, por exemplo. Ó, podemos comparar também. 2x ao quadrado. Ó. Dois x ao quadrado, ele cresce mais devagar do que o... Como é que eu mostro para vocês que ele cresce mais devagar, ó? Opa. O y, oi, ele pega o mouse da caneta e não deixa, ó. Então, o y aqui nesse ponto, ó, vale 235. Na função exponencial, qual é o valor de x que me dá o y 235? É o valor 7,8. Ó, aqui na função x quadrado. Por que ele não tá pegando? Ah, pegou agora, ó. Para ter o mesmo valor de y, percebam que o x vale quase 11. Então, isso me mostra que a função cresce mais devagar. Eu estou num x maior para obter o mesmo valor de y. Tá? Podemos comparar com x cubo também. Vamos ver. X cubo. Opa, parece que o x cubo cresce mais rápido. Então, eu vou parar minha fala por aqui para não passar vergonha.
Mas vamos... ó. Ele está crescendo mais rápido. Por quê? Porque para um valor de x anterior, eu já tenho o mesmo comportamento. Tá? Mas, enfim, sempre que a gente disser que tem uma grandeza que cresce exponencialmente, essa grandeza cresce muito rápido. Tá? E esse crescimento, obviamente, ele também vai depender do valor de A. Vai depender da base, né? Então, aqui eu não fiz essa análise com vocês. Então, eu não sei qual era a função que descrevia esse crescimento exponencial. A gente vai ter a oportunidade de fazer isso mais para frente, quando a gente estudar as funções logarítmicas. Aí fica mais fácil da gente calcular essas grandezas, né? Tipo base, expoente, etc. Tá? Mas então era isso que eu queria chamar a atenção. A função exponencial, esse ano, ela foi falada, foi discutida bastante, porque muitos modelos epidemiológicos, eles usam a função exponencial para descrever os dados, por exemplo, de pacientes infectados, tá? Bom, então continuando. Aqui agora a gente vai fazer uns exemplos. Antes da gente partir para a aplicação, a gente vai fazer alguns exemplos sobre as funções exponenciais. Uma coisa que eu queria chamar atenção é que quando nós estudarmos na próxima semana as funções logarítmicas, a gente vai ter oportunidade de também estudar outras características da função exponencial do ponto de vista matemático. Por enquanto, a gente vai se ater muito a gráficos, né? Porque vocês já devem saber, acredito, que a função logarítmica, ela é a função inversa da função exponencial. Então, a gente consegue calcular matematicamente, por exemplo, os expoentes, os valores de x, quando eu já conheço a função logarítmica. Então, como a gente ainda não abordou isso, nessa aula eu vou me limitar a nós resolvermos equações através de gráficos, tá? Então, por isso que os exemplos não vão ser assim tão elaboradinhos. Então, esse exemplo aqui, ó, isso aqui são questões de vestibulares que eu catei na internet, tá? Então, não me lembro, tinha vestibular da URGS, vestibular de vários lugares, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, queremos calcular o valor de K, que é esse número aqui, para que a função seja crescente. Bom, então, o que eu preciso ter para que a minha função seja crescente? Percebam que isso aqui é a base, tá, pessoal? Isso aqui é a base. A base da função está escrita em termos de K. Então, o que a gente precisa ter? Qual é a característica que a base da função tem que ter para que a função seja crescente? Bom, é necessário que a base B seja maior do que 1. Então, como a gente já estudou inequações exaustivamente, a gente sabe resolver essa inequação. É necessário que 3K mais 16 seja maior do que 1. 3K vai ser maior, eu já ia colocar um sinal de igual ali. 3K tem que ser maior do que 1 menos 16. K tem que ser maior do que menos 15 terços, que é igual a menos 5. Então, o K tem que ser maior do que menos 5. Né? Então, por exemplo, K pertence ao intervalo menos 5 mais infinito. Ok? Essa seria a solução deste exemplo. Próximo exemplo. Opa, não, eu não quero apagar. Próximo exemplo, calcule o valor de K para que a função seja decrescente, tá? Então, mesma coisa, ó.
A minha base, ela está escrita em termos desse K. Então, qual é a característica que a base precisa ter para que a função exponencial seja decrescente? Bom, é necessário que a base esteja entre 0 e 1. Só que quem é a minha base? Minha base é K menos 9. Então, 0 menor que K menos 9, menor do que 1. 0 mais 9, menor que K, menor do que 1 mais 9. K tem que estar entre 9 e 10. Então, K tem que pertencer ao intervalo 9, 10. Ok? Próximo exemplo. Determine o gráfico, o domínio e a imagem da função f de x igual a 2 elevado a 2x mais 5. Essa também era um exercício de vestibular, mas eu não me lembro se o gráfico não fui eu que botei na jogada aí, não me lembro. Mas assim, ó, como é que a gente poderia determinar o domínio dessa função? O que é essa função? É uma função potência, não, desculpa, é uma função exponencial de base 2 mais uma constante. Se ela é uma função exponencial, o domínio dessa função vão ser os números reais. A imagem, pessoal. Bom, a gente sabe que a imagem da função ela é limitada, certo? Ela vai ser limitada abaixo. Por quê? Porque essa minha função ele tem o A positivo, né? Isso aqui seria o equivalente a nós escrevermos f de x igual a B a 2x mais C. O nosso A aqui, ele é igual a 1. Se ele é igual a 1 e a minha base é maior do que 1, esse cara aqui é maior do que 1, significa que a minha função é crescente. Peraí. Tá certo, minha função ela é crescente. Ela é crescente, eu por um momento me atrapalhei porque eu estava imaginando o gráfico aqui, ó. Se ela é crescente, ela vai ter um gráfico desse tipo aqui, ó. Vai cortar o eixo y em que ponto? No ponto em que o x vale 0. Então, quando x é igual a 0, f de x vale 2 elevado a 0 mais 5, que é igual a 6. Então, ele vai cortar o eixo y no ponto 0 e 6. E a imagem dessa função? Será que ela é limitada de 6 até mais infinito? Vou dizer para vocês que a resposta é não. Como é que eu vou achar a minha assíntota horizontal? Eu tenho que ver o limite em que x vai para o menos infinito. De 2 elevado a 2x mais 5. Que é óbvio que nesse momento vocês não sabem ainda calcular isso, né? Porque como eu disse para vocês, isso é matéria lá do cálculo 1, que vocês vão fazer no semestre que vem. Mas a gente pode analisar intuitivamente, pessoal. Tá? Vamos analisar intuitivamente esse termo aqui, ó. 2 elevado a 2x. E o meu x está indo para o menos infinito. Então, eu vou colocar um valor aqui para que vocês entendam. Ó, por exemplo, se o meu x vale menos 1000, eu vou ter 2
elevado a menos 2.000. À medida que o x vai crescendo... Bom, antes de eu falar isso, 2 elevado a menos 2.000 é igual a 1 divididos por 2 elevado a 2.000. À medida que o x for crescendo, esse termo aqui, 1 divididos por 2 elevado a x, ele vai indo para zero. Acho que vocês conseguem enxergar isso, né? Ó, isso aqui vai para zero. Por quê? Porque 2 elevado a 2.000 está crescendo. Se 2 elevado a 2.000 está crescendo cada vez mais, 1 dividido por um número muito grande vai para zero. Então, esse termo aqui vai para zero quando o x cresce muito para o menos infinito. Então, a assíntota horizontal dessa função vai ser o y igual a 5. Então, essa reta aqui, ó, que é a assíntota horizontal da nossa função, vai ser a reta y igual a 5. Antes ela era zero, vocês se lembram? Só que como eu somei 5, ela passou a ser o y igual a 5. Ok? Bom, e aqui a gente tem o gráfico, então, da função feita de maneira profit, né? O gráfico da função corta o eixo y no ponto 0 e 6, e a assíntota da função aqui realmente é o eixo, desculpem, a reta y igual a 5. Então, a imagem da função, ela vai estar entre 5 e mais infinito. Agora eu me lembrei porque eu estava falando tudo isso. Né? A imagem da função nunca é menor do que 5, porque 5 é uma assíntota horizontal. Então, a imagem dessa função, ela vai ser o conjunto aberto em 5 até mais infinito. Ok? Bom, acho que aqui é o nosso último exemplo, que é o seguinte. Temos a função 1 menos 5 que multiplica 0,7 elevado a x. Então, temos que descobrir qual desses gráficos poderia ser o gráfico dessa função. Isso aqui é questão de vestibular também. Então, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou analisar a base da minha função. Então, a base da minha função é menor do que 1. O que significa que a minha função ela é decrescente. Então, esse aqui vai ser o formato do gráfico da função. Ups. Esse seria o gráfico da nossa função. Só que o nosso A, pessoal, é negativo. Se o nosso A é negativo, a gente acabou de ver que o gráfico da função ele é rebatido. Né? Então, se eu tenho isso aqui, o que eu terei, isso aqui, vai ser algo do tipo isso aqui, ó. Concordam? Bom, quais são os dois gráficos que satisfazem o formato? O gráfico A e o gráfico B. Opa, D. Eu falei B, mas é D. Como é que eu vou tirar a dúvida? Bom, eu vou analisar o ponto em que a função corta o eixo y. Ó, f de 0 é igual a 1 menos 5
que multiplica 0,7 elevado a 0, que é igual a 1 menos 5, que é menos 4. Então, o gráfico D, ele corta o eixo Y num valor positivo. O gráfico A corta o eixo Y num valor negativo. Então, a única resposta possível é esse gráfico aqui. Ok? Então, bem interessante vocês estudarem essas propriedades, pessoal. Esse é o nosso último exemplo. Eu achei que aquele lá era o último exemplo, mas não. Esse aqui é para a gente definir também a expressão que vai descrever essa tabela de dados, né? Isso aqui, obviamente, vai ser uma função exponencial, que é o que a gente está estudando, né? Então, a gente tem uma expressão y igual a b elevado a x. Lembrando, a vai ser o valor da função quando x vale 0. Então, daqui eu já tiro que o meu a vale 3 meios. B. Bom, agora eu vou pegar esses dois valores aqui de baixo para vocês não acharem que só tem que pegar aqueles lá de cima, tá? Então, quando x vale 1, y vale 3 quartos. Então, eu tenho 3 quartos é igual a que multiplica b elevado a 1. Quando x vale 2, y vale 3 oitavos. 3 oitavos é igual a vezes b ao quadrado. Por que eu não substituo o valor de a nessa expressão? Porque eu vou dividir a por a, então não vai fazer diferença para nós. Tá? O a se cancela de qualquer maneira, né? Enfim, então nesse momento aqui, ó, o valor de a não interessa para nós, tá? Porque eu vou dividir a dividido por a igual a 1. Então, eu tenho 3 quartos divididos por 3 oitavos é igual a b elevado a 1 a b ao quadrado. 3 quartos vezes 8 terços é igual a 1 divididos por b. 3 dividido por 3 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2. 2 é igual a 1 dividido por b, ou seja, b é igual a 1 meio. Então, com isso, a minha função f de x é 3 meios que multiplica 1 meio elevado a x. Essa vai ser a função que descreve os dados que estão nessa tabela. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, vou separar o nosso vídeo em 2, já temos 1 hora de aula, né, para que vocês possam descansar entre um vídeo e outro. Já volto.